Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do lugar onde você está me assistindo. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que me preocupou bastante, né? Ontem nós sabemos que aquele meliante, né, por nome Lázaro, há muito procurado pela polícia aqui do estado de Goiás, ele foi capturado, né? E ele não foi capturado vivo. No confronto com a polícia, ele acabou por vir a óbito. Na hora que eu fiquei sabendo, né, do falecimento do indivíduo, eu não alegrei o meu coração. Aí você fala assim, nossa, pastora Kênia, mas ele é um bandido de alta periculosidade, ele matou uma família inteira, ele tem uma ficha corrida extensa na delegacia. É verdade? Não estou aqui negando os fatos, não estou dizendo que ele é santo. Mas eu estou dizendo que nós, enquanto cristãos, santificados pelo sangue do Cordeiro, nós não temos em nosso coração que trazer um sentimento de regozijo, de alegria, porque alguém que não conhecia, que não estava servindo a Deus, veio a falecer. A palavra de Deus nos fala em Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que que os servos de Deus vão ter prazer na morte do ímpio? É muito triste ver as pessoas comemorando a morte. Ei, psiu, você esqueceu que o inferno existe? E olha que aqui eu não estou dizendo que o Lázaro está no inferno, porque quem sabe disso é somente Deus. Mas diante do que as Escrituras nos diz, se nós não temos plena convicção que esse indivíduo aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele pode sim estar agora lá no lago não, no inferno. E isso é triste. Isso tem que trazer tristeza ao nosso coração. A palavra de Deus também nos diz, aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. Mas tem pessoas se dizendo cristãs, comemorando a morte de um homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Me desculpa, mas é a verdade. Aí nós vamos falar do caráter dele, das péssimas escolhas que ele fez. Estamos cientes de todas elas. Não é porque o Lázaro fez péssimas escolhas que nós iremos fazer as nossas péssimas escolhas. E quais seriam essas péssimas escolhas? Comemorando, regozijando a morte de uma pessoa que tudo indica morreu sem o Senhor Jesus Cristo. Você está comemorando possivelmente a ida de uma pessoa para o inferno. Isso é motivo para comemorar? Pensar que de repente, hipoteticamente falando, esse indivíduo pode estar num lugar tenebroso, num lugar de trevas, sendo atormentado com o fogo eterno? Isso traz alegria ao seu coração? Se isso traz alegria ao seu coração, seu problema é pior do que o do Lázaro. Qual que é a diferença? Jesus Cristo mandou nós irmos pregar o evangelho a toda criatura, inclusive para os Lázaros da vida. E você está preparado para isso? Eu confesso para você, se me colocar num lugar para pregar para pedófilo e estuprador, eu vai ter que ser mesmo com autorização de Deus. Porque você acha que eu não sou de carne e osso, que eu não penso às vezes em pegar determinados órgãos deles e cortar e fatiar em pedacinhos? Sim, porque eu sou de carne e osso. Agora, comemorar a morte de alguém, o que isso vai agregar para o meu crescimento pessoal, espiritual? Muito pelo contrário. Vai simplesmente abrir uma porta para que o inimigo olhe e verifique, opa, se a Kênia está comemorando a morte de alguém quando ela devia estar triste, aqui tem um buraquinho, aqui tem uma brecha, eu posso trabalhar. Tá? Então nós não devemos fazer isso. Se o Senhor nosso Deus não tem prazer na morte do ímpio, e Deus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Você e eu não criamos nada. Você e eu não somos Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Onipotente. Por quê? Nós somos mera criaturas e só somos filhos e herdeiros por causa do sangue de Jesus Cristo que habita em nós. Por que vamos comemorar aquilo que Deus não comemora? Por que vamos festejar aquilo que Deus não festeja? Eu vou deixar essas indagações para você. Você acredita que o Senhor Deus está feliz em você comemorar a morte do ímpio? Você não conhece o Deus que você serve.
Se você está aí nas redes sociais, excluindo pessoas, amigos do seu WhatsApp, do seu Instagram, do seu Twitter, do seu Facebook, sei lá. Porque você falou para ele não comemorar a morte, aí você, ao invés de falar assim, não, realmente não devemos comemorar, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se o meu Deus não tem prazer, eu também não terei. Ao invés de você reconhecer o seu erro, o que você faz? Você discute com o outro, fala, já vai tarde. O diabo já está abraçando essa criatura. Já foi tarde. O que mais que nós ouvimos aí nas redes sociais? Escreve embaixo. O que você ouviu a respeito do falecimento do Lázaro? Ouvi coisas absurdas. Eu estou triste pela alma do Lázaro. Gostaria que ele tivesse sido pego, preso, certo? Pagasse pelos seus crimes, que tivesse a oportunidade de arrependimento e que tivesse a oportunidade de fazer mais na frente outras escolhas mais sábias. Por quê? Porque ele é pai, ele tem uma criança, ele tem uma esposa que está chorando por ele. Você já pensou nisso? E se Deus quisesse que ele fosse salvo, não foi salvo? Porque eu e você não pregamos? São questões, indagações que vão vir à nossa mente agora. O que você está fazendo para ganhar almas? Esperando que ela morra para comemorar? Quando alguém falar para você, olha, não comemore a morte do ímpio, não comemore a morte do Lázaro, está baseado nas escrituras. Fique caladinho. Não exclui não, sabe por quê? Assim como o Lázaro fez péssimas escolhas e plantou sementes ruins, você fazer isso também é uma péssima escolha. Também é uma semente ruim. E assim como todas essas escolhas e essa semente ruim trouxe colheita horrorosa na vida desse indivíduo, com certeza você também não vai ter uma colheita legal. A Bíblia nos fala que Deus ele é tão bom pelo contexto, não porque tem essas palavras exatamente. Deus é tão bom para conosco que deixa com que nós plantemos qualquer semente que nós quisermos, mas que ele é justo o suficiente para que nós venhamos colher todas elas, porque a lei da semeadura, ela é real. Toma cuidado, esse negócio aí, a lei da atração, não é atração não, meu querido, a lei da atração anula a lei da colheita. A lei da colheita é muito mais forte do que a lei da atração. Todas as suas palavras, todas as suas ações, tudo aquilo que você pensa, fala e coloca em ação é uma semente plantada no mundo espiritual. Nenhuma semente plantada ficará sem colheita. Nenhuma, ponha isso na sua cabeça. E o Senhor Jesus nessa noite te diz, pare de comemorar a morte do ímpio. E se fosse você? E se fosse o seu filho? E se fosse o seu neto? E se fosse quem você ama? Se ponha no lugar do outro, tenha empatia. A palavra de Deus diz em Mateus no capítulo 7, no versículo 12, aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você primeiro. Se tivesse alguém da sua família ímpio, longe dos caminhos do Senhor, seu filho, porque vejo tantas mães chorando por causa de filhos drogados, tantos pais chorando porque os seus filhos estão fora do caminho do Senhor. Se fosse eles que tivessem morrido no lugar do Lázaro, você gostaria que tivesse alguém comemorando? Não, então por que você está comemorando? Queridos e queridas, no mundo espiritual, segundo o capítulo 7, versículo 12 de Mateus, do Evangelho de Mateus, aquilo que você quer que façam a você, faça você primeiro. Então, quando você comemora a morte do ímpio, você está dizendo no mundo espiritual, ei, psiu, quando alguém que eu amar e for ímpio morrer, que o outro comemore, para que eu possa sentir a mesma dor que a família do Lázaro está sentindo. Não estou fazendo apologia à criminalidade. Eu sou cristã. Eu, acima de qualquer ideologia política, eu sou cristã. E aquele que é cristão, ele é regido pela palavra. Veja, não estou dizendo que ele é santo, não estou dizendo que ele não mereceu ou algo do gênero. Eu estou dizendo simplesmente que o que ele fez e as consequências que ele recebeu não deve nos dar direito de fazer coisas erradas porque o outro errou. Quando eu e você estivermos na presença de Deus, Deus não vai chegar e falar assim, pastora Kenny, o que você fez? Por que você fez isso? Por que você criticou? Por que você regozijou com a morte do ímpio quando a minha palavra diz para que você não fizesse isso? Não vai resolver eu falar assim, estava todo mundo fazendo, não é? Tava todo mundo fazendo, todo mundo comemorando. Se tava todo mundo comemorando, eu também fiz. Então eu fiz por causa do fulano. Ei, psiu, você não é todo mundo.
Ei, psiu, a salvação ela é individual. Ela não é coletiva. Se o coletivo escolheu fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus, levante-se e caminhe para o outro lado. Ou você quer perecer e ir para o mesmo lugar que possivelmente o nosso Lázaro foi. Infelizmente, se você fazer esse tipo de brincadeira, de chacota, e você se diz cristã ou cristão, você precisa rever o seu cristianismo. Ou o Cristo que você diz seguir. Porque o Cristo das Escrituras, o Deus das Escrituras nos diz: eu não tenho prazer com a morte do ímpio. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te guarde e te dê sabedoria conforme as Escrituras. Por quê? Porque é ela que nos rege até chegar ao céu. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?